Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no Diecast Channel. Neste vídeo eu vou mostrar este Pontiac GTO 1969, dando sequência aqui aos Pontiacs. Esse carro ele é bastante especial na minha coleção, porque ele foi pego numa troca por outras miniaturas, um 64, e ele estava num estado bem ruim. E ele passou por uma restauração simples, mas que na verdade deu uma revitalizada nele, porque alguns detalhes foram refeitos e recompostos. Então, não se esqueça de já ir compartilhando o seu vídeo, já deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, e nós vamos dar uma olhada nele, nos detalhes dele e os detalhes que foram restaurados nele. É isso aí. Primeira característica desse carro é essa cor verde metálica, né? Esse carro está com a pintura um pouco judiada, ele tem alguns lascados, umas marcas do tempo, porque afinal de contas é uma miniatura antiga. E estava bastante judiado mesmo, estava um carro bem acabado quando eu peguei e precisava de um trato, mas eu consegui, com cera de carro, retirar algumas manchas, devolver um brilho à pintura e resolvi deixar nessa cor, inclusive porque este tom de verde ele é uma cor relativamente rara nos Pontiacs 69 e é uma cor também muito bonita. Como eu gosto do tom verde, eu acabei deixando essa cor. Aqui tem uns lascados que eu vou ver se eu consigo reproduzir essa cor parecida e dar um retoque aqui para pelo menos esconder isso, né? A grade da frente ainda precisa passar por um detalhamento para que ela fique com o fundo dela preto. Essa é aquela opção de farol escamoteável que existia no Pontiac 69. A gente viu um outro num vídeo anterior em que não havia essa opção. Essa aqui é a versão da Judge, que é uma versão um pouco mais apimentada do Pontiac, com essa opção de Ram Air, que é um pacote de maior desempenho para o motor desse carro, né? Ele tem também esse tacógrafo aqui, né? Isso aqui é um contagiros que fica em cima do capô, esse cucuruto. Isso é comum em alguns outros muscle cars, como o Pontiac Firebird, o próprio Buick GSX, que eu já vou mostrar também num outro vídeo, e alguns outros carros musculosos da época. Aqui nós podemos ver o cromado em volta das janelas. Esse cromado aqui eu fiz, ele não existia, então eu empapelei e pintei com spray de cromado. Aqui na parte de trás, nós podemos ver que o vidro está um pouco judiado, porque ele tinha aqui um adesivo, tem algumas marcas que eu não consegui retirar. Esse vidro, aliás, deu bastante trabalho para recuperar. Eu cheguei a ter de passar uma lixa fina nele e depois jogar um verniz à base de água para tentar recuperar o brilho dele, porque ele estava bastante corroído, bastante atacado. O logotipo Pontiac aqui atrás, né, o GTO fica no paralama dianteiro e esse outro Pontiac GTO aqui atrás, né, diferentemente do 68 que tinha o GTO aqui, em vez de ter lá. Esta maçaneta foi uma maçaneta que eu fiz, eu construí esculpindo em plástico e depois pintei com uma tinta cromada. Então ela é uma reprodução e não uma maçaneta original do carro. Aqui o logotipo GTO, tanto a traseira que é fixa. Esse aerofólio que eu felizmente consegui do antigo proprietário, que estava fora do carro. Então eu parafusei de volta aqui. O conjunto óptico traseiro, né? Como eu disse, eu acho mais bonito do que o do 68. Aqui as rodas e os pneus que passaram, no caso das rodas, as rodas passaram por um detalhamento. Eu pintei a parte de preto, que deveria ser preto, porque o desenho dessa roda, na verdade no carro original ela fica assim. E ela não é nem cromada, na verdade ela é cor alumínio, porque ela é uma roda de aço. Mas mesmo assim eu deixei cromada. Esse retrovisor esquerdo eu reproduzi também, porque ele não tinha, ele só tinha a base dele aqui. Então eu com um pedacinho de metal e um pedacinho de plástico fiz o retrovisor. Não ficou nenhum esplendor de perfeição, mas pelo menos ficou com um retrovisor. Aqui a moldura em volta da caixa de roda, que eu pintei. Inclusive eu mantive a cor original até para preservar as faixas, o The Judge aqui que estava em ordem, então eu não quis mexer muito com isso.
pintura dá para ver que ela ostenta ainda um brilho razoável, apesar dos lascados, de estar um pouco judiado. Dá uma olhada aqui dentro. Aqui dentro, os pedais eu detalhei, eles estavam só pretos, estampados no metal, assim como eu detalhei também os cromados do volante. O painel, ele está original, eu só empapelei a parte dos instrumentos e passei um primer e depois um preto fosco. Eu fiz também cintos de segurança, usei fitilho de costura para isso. E os bancos também passaram, assim como o interior, os bancos passaram por uma pintura em primer e depois preto fosco. Eu sempre jogo primer antes no plástico, porque a tinta automotiva, que é a que eu uso, ela ataca um pouquinho o plástico. Então o primer, ele dá uma protegida e também aproveita para revelar algumas imperfeições. Então eu passei uma lixinha, algumas rebarbas que existiam e pintei de preto fosco. Aqui dentro eu fiz também a forração do teto, só que a forração do teto eu simplesmente fiz uma pintura também em preto fosco do vidro por dentro, empapelando o resto. Esse vidro estava bem judiado, então passei uma lixinha, primer, preto fosco aqui. Dá uma olhada do lado de cá. Aqui a alavanca do câmbio eu também fiz aquele formato de T. Esse é um câmbio mecânico. Detalhei umas partes cromadas do painel, como a própria fechadura do porta-luvas. Infelizmente o adesivo da Judge eu acabei perdendo. Vou tentar fazer outro para colar lá. O console central também foi pintado em preto fosco. Então todo o interior foi feito em preto fosco para procurar reproduzir o que existia realmente na época do carro. Essa fivela de cinto eu cortei plástico de blister de miniatura 1/64. Aqueles blisters mesmo de Hot Wheels, de Greenlight, de Johnny Lightning, sei lá, eu cortei, fiz a fivela e depois pintei de cromado. Eu usei uma caneta cromada para isso. Aqui os frisos que eu detalhei, em volta do capô. Antes de olhar o motor, vamos olhar a parte de baixo dele. Foi uma outra parte também que teve um trato. Ele estava todo desmontado, então o que eu fiz? Eu separei o eixo e o cardan do chassi. O chassi eu fiz com primer de preto fosco, também estava bem judiado, aproveitei para tirar algumas imperfeições. Ele tinha só 2 ou 3 parafusos do total, eu tive de usar outros de embalagem daqueles M2, né, daqueles que fixam o carro à base. O tanque eu pintei, os escapes aqui eu pintei também, fora do carro, na cor em que eles têm de ser. E as suspensões dianteira e traseira eu pintei em preto brilhante, para realçar. Vendo aqui o cofre do motor, capô eu deixei original. Essa peça aqui do filtro de ar, isso aqui deve fazer parte do sistema do pacote Ram Air, né, que é melhor aeração do motor. Aqui eu não mexi muita coisa. Esse chassi, como ele estava desmontado, que eu pintei em preto fosco, eu aproveitei para detalhar os tubinhos que passam aqui, né? Mas o motor eu não cheguei a mexer muita coisa dele. O filtro de ar aqui eu detalhei também essa arruela que vai aqui em cima. Mas no geral foi mais o detalhamento dessas caixas de roda internas que eu fiz com o preto fosco. A parede corta-fogo também deixei como estava. Tem coisas que eu não consegui detalhar como eu queria, porque requereriam uma certa desmontagem que acabaria estragando algumas peças do carro. Então, esse é mais um dos Pontiacs da minha coleção, 69 GTO, do Judge, que é um de que eu gosto muito. E é isso aí, nós vamos então encerrando por aqui. Obrigado pelos likes, comentários. Aliás, devo dizer que os comentários no geral têm sido muito bons, muito proveitosos. Eu agradeço muito por quem tem comentado. E a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no meu canal. É isso aí.